Boa noite, irmãos. Boa noite. Ouvi contar de um pastor certa feita. Ele foi pregar numa igreja presbiteriana, uma boa igreja presbiteriana. E havia um copo de água perto do púlpito. E ele pregava, de vez em quando tomava aquela água, pregava, tomava aquela água, e tomou toda a água porque ele estava com sede, estava pregando. Ao final do culto, ele termina de pregar. O pastor da igreja vem para retomar a palavra. O pastor pregador era um pastor batista, pregando na igreja presbiteriana. Aí no final do culto, o pastor vem para encerrar o culto, o pastor presbiteriano falou: irmãos, no final do culto agora nós teremos batismos. Mas o pastor batista tomou todo o nosso batistério. Não teremos os batismos hoje à noite. É uma brincadeira para a gente se alegrar. Irmãos, primeiro, com muita surpresa e alegria, eu ouvi o Guerra mencionar o pastor Heralto Marvila. Bem, pastor Heralto, esposa, que alegria, um amigo pessoal de longa data, né? Que bom vê-lo, sempre jovem, com a esposa, sempre elegante. A alegria grande ver o pastor Heralto aqui com a gente, né? E também, irmãos, na linha do que o Guerra acaba de falar, parabenizar a igreja pela visão, estrutura que a igreja tem e tem mantido. Não é fácil nesse tempo, né, de pós-pandemia, finanças, dificuldades tão variadas. Hoje, após o culto da manhã, eu fiz aquele tour, né? Fui ver aí as dependências. Que coisa fantástica. Eu tinha falado ontem, numa reunião que nós tivemos ontem à tarde, sobre a minha visão sobre ministério infantil na igreja. E o investimento que tem que ser feito no ministério infantil, tem que ser feito um grande investimento. Em todos tem que ser, mas a meninada é base. E eu disse lá na reunião ontem que a gente às vezes tem um péssimo hábito, não digo aqui eu já vi que não tem nada daquilo que eu falei ontem lá. Algumas igrejas, irmãos, quando chega a hora do culto infantil, as crianças vêm à frente, a igreja ora, elas descem para uma chamada salinha. Salinha, você vai para a sua salinha. A salinha é uma salinha escura, úmida, com mofo, com a luz pendurada, e lá alguém dá um papel para ele pintar com lápis de cor, e ali ele fica durante o culto aqui dos adultos. E, irmãos, isso não é bom, sabe por quê? A gente está vivendo um tempo de concorrência muito desleal. A escola que o seu filho ou que o seu neto estuda, ela investe fortemente nele. Ele passa 4 horas, pelo menos lá, a semana inteira. Se for escola integral, ele passa o dia inteiro. E ele recebe de tudo lá, do bom, das estruturas, da tecnologia e também as informações que são desleais com alguns critérios que a gente tem hoje, nós temos visto. Aí ele chega na igreja, passa 1 hora e meia, pintando com papelzinho e lápis de cor, e a gente se sente satisfeito. Mas olha, eu quero parabenizar, porque o que nós vimos ali embaixo, se você não foi lá ainda, vá ver a estrutura para o ministério infantil da igreja, é uma coisa fantástica que está acontecendo ali. E obviamente tem que ter investimento. E você que é pai, você que é avô, faça isso, passe lá, veja e ajude a igreja a ser igreja cada vez mais. Também parabenizar por essa... A gente chegar aqui na igreja, nessa igreja a gente já chega feliz, né? Chega na porta, você recebe um sorriso maior que a boca, como diz minha mãe. Sorriso maior que a boca. Um boa noite agradável. Então a gente já sente o clima de adoração e celebração aqui dentro. O pessoal do estacionamento, organizando tudo, que coisa magnífica. Uma igreja realmente que tem servido com alegria ao Senhor. E me pediram para dar uma palavra, e eu sou muito breve com esse tipo de coisa, uma palavra sobre mim. Só, primeiro, meu nome, já viram meu nome, sou conhecido, né? Pastor há 30 anos, bem casado, aliás, muito bem casado. Eu acho que alguns já ouviram eu dizer isso aqui na igreja, né? Quando eu preguei aqui, eu disse algumas coisas. Se alguém não ouviu, vai ouvir. Se ouviu, vai ouvir de novo, porque eu falo isso o tempo todo. Quando eu vou preencher qualquer cadastro, você vai fazer um cadastro numa compra, numa emissão de alguma coisa, geralmente tem aquelas perguntas, né? Nome, endereço. Quando chega no estado civil, aí eu falo sempre assim, bem casado. As pessoas, irmãos, elas espantam, não são acostumadas a ouvir isso. E eu falo, tem como escrever bem casado, porque eu sou bem casado e realmente muito bem casado. Deus me tem dado a alegria, o privilégio de ter uma esposa que tem sido de fato aquilo que o texto bíblico de Gênesis fala, uma companheira ajudadora idônea. Bem casado. Também alguns já ouviram o que eu vou dizer aqui agora. Deus nos deu 2 filhos, um casal, né? São jovens, crentes, abençoados e abençoadores.
profissionais, moramos em Ribeirão Preto e ali exerce a sua profissão, servem a Deus e servem a família. Somos uma família muito unida. Nós temos a Alice, jovem, dentista em Ribeirão Preto, atuante ali na sua profissão, também como cristã que é. Alice, uma moça linda, irmãos. Põe linda nisso. Aumenta mais o linda que eu estou falando aqui. Pode colocar ao cubo, não ao quadrado, ao cubo. Joga lá para cima. Igual a mãe. Igual a mãe. Vou pedir para a mãe ficar de pé um pouquinho. Fica de pé um pouquinho. Dá um sorriso para esse povo de Deus aí. Olha só que bênção, né, irmãos? Alice, irmãos, é a cópia dela, de beleza, de gentileza. Mas Deus deu também a nós o filho, Leonardo. Leonardo, jovem advogado em Ribeirão Preto. A Alice, parecidíssima com a mãe, eu já disse, muito bonita, né? E o Leonardo, obviamente, muito lindo, bonitão, parecido com a mãe também. Por essa razão, Deus nos abençoou bastante com esses nossos filhos, né? Temos tido a alegria, a honra, o privilégio de servir ao Senhor. Há muitos anos atrás, pela fé, e tão somente pela fé, eu disse isso ontem numa reunião que nós tivemos, entendendo a vocação pastoral que Deus havia me dado, eu deixei a Força Aérea Brasileira, lá em Brasília, onde atuava como militar da Força Aérea Brasileira, enfermeiro militar em Brasília, com 7 anos já de carreira na Força. Entendendo que Deus chamava para um ministério pastoral, a gente deixou tudo, eu deixei tudo, e fui para o Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, onde fiquei por 4 anos e saí graduado em teologia. E nunca me arrependi disso, nunca me arrependi disso. Depois nós tivemos o privilégio de pastorear 2 igrejas em Brasília, e depois uma igreja, a primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto, onde estive pastoreando até o ano passado, entendendo que era o tempo de Deus de deixá-la, assim procedemos. E Deus tem abençoado a nossa vida muito, irmãos. A gente fosse dar testemunhos aqui, era uma noite de virada para a gente falar de o que Deus tem feito na nossa vida. Eu digo nossa agora como igreja do Senhor Jesus, né? Que possa o Senhor abençoar a igreja nesse tempo que tem vivido. Eu tenho chamado isso de um tempo muito difícil, né? As coisas mudaram muito de 2 anos para cá, alteraram demais. Toda a configuração está alterada demais, mas Deus continua sendo Senhor e Rei sobre toda a face da terra. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia ou acessar o texto de alguma forma. Hoje, com as ferramentas digitais eletrônicas, a gente tem também a possibilidade do acesso ao texto. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito na visão, na ótica de Marcos, um dos seus discípulos. Eu queria ler de 24 a 34, Marcos 5, de 24 até 34. Queria que você estivesse atento à leitura dessa bendita palavra do Senhor. Marcos 5, de 24 a 34. Diz assim a bendita palavra do nosso Deus, em Marcos 5, a partir do 24. Uma grande multidão seguia Jesus e o apertava de todos os lados. Estava ali, naquela multidão, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque dizia ela: se eu apenas tocar na roupa de Jesus, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu que no corpo estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão te aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você.
vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Irmãos, no capítulo 5, no verso 17, nós encontramos a informação de que Jesus estava sendo expulso da cidade de Gadara. Lá na minha versão, o verso 17 diz que Jesus foi convidado insistentemente a sair daquelas terras pelo que ele estava fazendo ali. Se você voltar ao capítulo 5 e ler o capítulo todo e o capítulo 4, você vai ver que Jesus inicia seu ministério como de fato tinha que ser, fazendo aquilo que ele veio para fazer. Curando, abençoando, resolvendo problemas, atendendo pessoas, sendo o Cristo de Deus. Ou seja, fazendo aquilo para o que Deus o havia mandado fazer. Isso perturbou alguns da cidade onde ele estava fazendo a sua tarefa. E alguns, diz o verso 17, o convidaram, na minha versão diz assim, o convidaram insistentemente para se retirar dali. No texto mais original, a ideia é a seguinte: Jesus foi expulso das terras de Gadara. Na contramão da sua saída de Gadara, ele foi recebido calorosamente por uma multidão do outro lado do mar, na cidade de Cafarnaum. Agora Jesus então está na cidade de Cafarnaum. E o texto começa relatando que ele está em meio a uma grande multidão. Uma multidão, e a expressão aqui é muito interessante, a multidão o apertava ou comprimia. Você já andou no meio de multidão, você sabe o que é isso. Muitos aqui provavelmente conhecem o metrô de São Paulo às 6h30, 7 da manhã. Você sabe como funciona. Você não precisa nem fazer força, você é jogado lá dentro, você é apertado lá para dentro. E ali dentro daquele vagão enorme você fica comprimido. Essa era a situação de Jesus com aquela multidão. Ele estava apertado, comprimido em meio à multidão. Mas é interessante que duas pessoas se destacam nessa multidão, conforme nós temos aqui no nosso texto. Duas pessoas se destacam na multidão. Um homem chamado Jairo, um homem importante do governo, e uma mulher enferma, uma mulher que tinha uma grave e profunda hemorragia. Essas duas pessoas vão ser destacadas pelo escritor do nosso texto. São dois personagens que nos ensinam alguns contrastes, viu, meus irmãos? Esses dois personagens, um homem importante, chamado Jairo, e uma mulher sem nome, mas que era adjetivada por sua enfermidade, uma grave e profunda hemorragia. Quais são os contrastes que esses dois personagens podem nos mostrar? Primeiro, Jairo, ele era um homem líder na sinagoga. Aquela mulher, uma mulher anônima, ninguém sabia seu nome. Jairo, um líder religioso. Aquela mulher excluída da comunidade religiosa. Daqui a pouco eu vou dizer porque ela não podia nem passar perto do templo. Jairo, um homem rico, um homem de posses financeiras, muitas posses. Aquela mulher, nós vamos ver daqui a pouco, que o texto já nos diz, perdeu todos os seus bens e dinheiro com busca de tratamento médico, ou seja, perdeu dinheiro buscando saúde. Jairo, ele teve a alegria de conviver 12 anos com sua filhinha adolescente, que agora está à morte. É o texto que vai dar sequência a esse. Não vou falar dele hoje. Aquela mulher, 12 anos doente. Um homem, 12 anos desfrutando da filha. A mulher, 12 anos com grave enfermidade. Jairo fez um pedido público a Jesus. No meio da multidão, ele faz um pedido público. Senhor, a minha filha está em casa às portas da morte. Todo mundo ouviu isso. Aquela mulher não fez pedido algum, ela se aproximou anonimamente. Jesus atende aos dois. Jesus atende aos dois. Aqueles dois que precisavam de Jesus, do cuidado de Jesus, e Jesus vai atender aos dois. Nessa noite, na noite de hoje, eu vou falar sobre Jesus ter atendido aquela mulher. Vou estar apenas no texto que fala sobre Jesus atender a uma mulher gravemente enferma. Gravemente enferma. E 3 características de fé dessa mulher enferma vão nos mostrar que nós também podemos, pela fé, receber de Deus cuidado, proteção,
cura, bênção sem medida. Essas 3 características certamente hão de nos ensinar algo fundamental para o fortalecimento da nossa fé. No início do culto, o pessoal da banda cantou um cântico que fala isso: se confiar no Senhor, Ele não vai nos frustrar. Mais ou menos isso. Se nós confiarmos, não seremos frustrados. Cadê os meninos da banda? Estão ali? Depois a gente vai cantar de novo aquele cântico. Lembram? Acho que foi o segundo. Estão lembrados? É mais ou menos isso. Nós vamos cantar, porque quando vocês cantavam, eu disse assim para minha esposa: engraçado, é tudo que eu vou pregar está sendo cantado agora. E a gente nem conversou sobre isso, a gente nem sabia, né? Mas a Bíblia diz que o Espírito se comunica, né? Ele quem fala. E depois vamos cantar para a gente encerrar o culto. Mas essas 3 características nos mostram que Deus é um Deus que não falha, que não frustra de fato a fé daqueles que nele confiam. Em primeiro lugar, o toque da fé começa com a consciência de que eu tenho uma grande necessidade. O toque da fé começa com a consciência de que eu tenho uma grande necessidade. O verso 25 revela essa verdade. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofria de grave hemorragia. O toque da fé vai começar com a consciência da minha necessidade. O ser humano às vezes tem o grave defeito de não compreender as suas necessidades e por isso não colocá-las em evidência para o Senhor. Aquela mulher, irmãos, você tem que agora tentar entrar no cenário dela, na vida dela. Ela vivia um sofrimento prolongado, 12 anos, um sofrimento prolongado. E aquela mulher com hemorragia profunda buscou recursos, buscou a cura. Diz o texto, durante 12 anos. Você sabe o que é isso? 12 anos. 12 anos buscando cura, buscando resolver um problema de saúde que a afligia. E foi um tempo de busca, mas ao mesmo tempo de esperança frustrada. Foram 12 anos de enfraquecimento constante, anos de sombras espessas na alma, sem ver a mínima possibilidade de solução do seu problema. Você imagina aquela mulher na sua enfermidade, ao se recolher à cama, dormia chorando, acordava chorando, porque não tinha a mínima possibilidade de ver, naquele tempo, a sua situação resolvida. Talvez você também esteja sofrendo há algum tempo com algum problema. Pode nem ser uma hemorragia, uma enfermidade das mais graves, mas às vezes alguma coisa que tem feito você acordar de madrugada. E muitas vezes acordar com lágrimas, sem saber como será o amanhecer daquele dia. Aquela mulher vivia um tempo certamente com essa mesma expectativa. A gente busca solução, busca resposta, quer saber o que Deus tem, e às vezes parece que não há solução diante de nós. A Bíblia diz que a esperança deve estar no coração daquele que crê no Senhor Jesus. Além de um sofrimento prolongado, aquela mulher vivia um sofrimento que só gerava desesperança, apenas desesperança. O verso 26 fala assim: e ela havia padecido muito. Olha a informação aqui agora, irmãos. Muito, nas mãos de vários médicos, e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar na sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Que notícia ruim é essa? Que coisa frustrante, traumatizante para aquela mulher. Um sofrimento, mas que ao mesmo tempo gerava desesperança. Em muitas situações você sofre, você é angustiado, mas você entende que o amanhecer vai trazer resposta boa, resposta nova. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas há uma expectativa de coisa boa. A alegria vem pela manhã. Com aquela mulher não acontecia isso. O sofrimento dela só trazia mais desesperança. Sabe, irmãos, o que acontece? O Talmud, que regulava a religiosidade do povo naquele tempo, do israelita, o Talmud, ele apresentava 11 formas de cura para uma hemorragia. O Talmud, a lei, 11 formas de cura para a hemorragia. Aquela mulher buscou as 11, todas as 11. Todas as prescrições do Talmud para que ela tivesse solução do seu problema, ela cumpriu e não conseguiu. A religiosidade não resolveu o problema dela.
Mas o texto acrescenta também que ela procurou vários médicos. Ela foi no primeiro. E como muitos de nós fazemos, eu quero ouvir uma segunda opinião. E ela foi no terceiro, porque o texto diz que ela procurou vários médicos e nenhum tinha um tratamento correto. O diagnóstico estava resolvido, é uma hemorragia profunda, mas o tratamento ela não conseguia. E o texto diz mais, não apenas procurou vários médicos, ela gastou tudo que tinha na busca da sua saúde. Certamente uma mulher batalhadora, incansável, que insistia naquilo que a angustiava e ela precisava. Ela não era uma mulher passiva nem omissa, ela ia a campo, ela queria resolver o seu problema. Não ficou como muitos ficam às vezes, amuado num canto, aborrecido num canto, falando impropérios num canto porque não vê solução para a sua vida. Antes, ela correu atrás da solução, ela buscou solução para o seu problema. Mas apesar de todos os seus esforços, na religiosidade, nas prescrições da lei do Talmud, nos médicos, progressivamente, diz o texto, a sua saúde, é interessante essa informação, só piorava. O texto diz, ficava cada vez pior. Você tem como dormir com um negócio desse? Você não está bem de saúde, você tem um sangramento que te persegue o tempo todo, você vai no médico, o diagnóstico aparece, mas o tratamento não veio. O médico costuma dizer o seguinte para ela, olha, está pior, os seus exames aqui não estão bem, estão caindo, não estão nem estabilizando. O texto diz, ia cada vez pior. A sua doença era crônica e era grave. A medicina não tinha resposta para o seu caso, os médicos não puderam ajudá-la. Também ela tinha um sofrimento que destruía os sonhos dela. Aquela mulher perdia sangue diariamente, 24 horas por dia. Ela tinha, eu imagino, uma anemia profunda, porque a perda de sangue gera, obviamente, a anemia profunda. Sangue que é símbolo de vida, a vida está no nosso sangue. E o diagnóstico sombrio, parecia que ela morria aos poucos. A cada dia parecia que aquela mulher perdia um pouco mais a vida. E não apenas perdia a vida e não podia gerar vida, não podia gerar a vida. Seu ventre, ao invés de ser um canteiro de vida, era um poço de sangramento. Era uma mulher que havia chegado à chamada estação da desesperança. Foi então que ela ouviu falar de Jesus. Nesse cenário todo, nesse contexto todo, de busca de médico, de religiosidade, prescrições do Talmud, ela ouve falar de Jesus. É assim que o texto nos diz. Ela ouviu falar de um homem chamado Jesus. Aquela mulher que precisava de solução, precisava resolver um problema grave, ela agora ouve falar que havia alguém que poderia solucionar o seu problema. E esse homem chamado Jesus estava por perto, estava chegando, estava passando, estava na cidade. E aquela mulher, ouvindo falar dele, agora provavelmente nasce nela uma luz de esperança. Ela agora entende que alguma coisa poderia ser feita, porque Jesus estava curando pessoas, abençoando pessoas, passando pelas cidades e resolvendo as mais variadas situações. E aquela mulher então ouve falar desse Jesus. E o texto diz que ela havia ouvido falar da fama de Jesus como alguém que poderia de fato resolver até mesmo a situação dela. Aquela mulher que estava segregada, totalmente segregada, separada. Nesse contexto, sabe, irmãos, pelas prescrições israelitas, aquela mulher tinha que ficar segregada. Primeiro, ela vivia a segregação, a separação conjugal. Ela não podia estar com seu marido, jamais. Segundo a lei judaica, a mulher com essa enfermidade, com essa hemorragia profunda, não podia relacionar-se com o seu marido. Se era solteira, não poderia se casar. Não podia estar nem perto do marido. Tudo que uma mulher com aquele quadro de saúde tocasse era considerado impuro pela lei judaica. Ela era chamada então o tempo todo de impura por causa do seu problema.
Os rabinos, os líderes judaicos, ensinavam que se os maridos se aproximassem de uma mulher assim, a maldição viria sobre os filhos. Então, nem os maridos se aproximavam. Você imagina isso? Que situação crítica e muito crítica. Além da segregação conjugal, ela vivia segregação social. Uma mulher assim não podia relacionar-se com as pessoas, não podia estar no meio das pessoas. É por isso que ela chega a Jesus, na multidão, preocupada e amedrontada, porque se ela fosse descoberta ali, ela seria punida. Segregação social. As pessoas assim eram tidas como aqueles leprosos, que tinham que ficar numa vila distante da cidade para não contaminarem, não tornarem impuras as outras pessoas. Era tratada como se fosse uma leprosa também. Por 12 anos, ela não podia chegar nem perto de alguém da sua família. Estava na vila dos enfermos, que deveria acontecer naquele ambiente. 12 anos inteiros sem poder chegar perto de ninguém. Você imagina o que é isso? Uma mulher que certamente não tinha autoestima alguma, vivia envergonhada, não podia se aproximar de ninguém. E também a segregação religiosa. Uma mulher assim, com essa enfermidade, não podia ir ao templo, nem à sinagoga, não podia nem passar perto, não podia cultuar, não podia adorar, estava proibida de participar do culto. Você imagina isso no seu coração, na sua mente? Era considerada impura, portanto, festas religiosas muito comum em Israel e cultos e celebrações, ela não podia participar. Uma segunda coisa, então, que nós entendemos e aprendemos com essa mulher é que o toque da fé acontece quando nós nos voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Por isso que ela ouviu falar de Jesus e agora a sua frustração, a sua desilusão, recebe uma luz diferente. Algo novo poderia acontecer na sua vida. Os nossos problemas, irmãos, não apenas nos afligem, eles devem nos conduzir a Jesus. Aquela mulher entendeu isso. Diante de um grave problema, de uma grave situação muito séria, ela foi conduzida a buscar aquele que poderia dar solução aos pés de Jesus. Depois de procurar vários médicos, depois de cumprir com todo o rito da religiosidade para ver se seria curada, sem encontrar solução, buscou a Jesus. Ela ouvira falar de Jesus. Verso 27, tendo ouvido falar da fama de Jesus, ela ouvira falar de Jesus. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar de Jesus e agora sabe que Jesus está na cidade. E o que ela ouviu falar de Jesus produziu nela fé tamanha, fé imensa, que a fez querer procurar Jesus. E tanto é verdade que ela, no seu coração, ao ouvir falar de Jesus e das maravilhas que ele realizava, aquela mulher diz o seguinte, verso 28, olha só o que ela fala, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, ela faz uma afirmação de fé, ficarei curada. Isso é afirmação de fé que ela faz. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada, estarei curada. Sabe, irmãos, ela não somente disse que seria curada, mas de fato ela tocou, ela provou a si mesma aquilo que ela estava afirmando, ela tocou, e o texto diz que imediatamente foi curada, e sentiu-se livre da sua enfermidade. Meus irmãos queridos, por providência divina, tantas vezes, nós somos levados aos pés de Jesus, quer seja por uma enfermidade, por um problema no relacionamento, por uma dificuldade do trabalho, por um problema no lar, na casa, com os pais, com o esposo, com a esposa. Nós somos levados a Jesus na hora da dor. Aquela mulher rompeu todas as barreiras, porque ela queria tocar em Jesus. Sabe, a gente aprende que quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda há esperança. É aquilo que nós cantamos naquele cântico. Se eu tocar em Jesus, se eu confiar em Jesus, ainda há esperança. Quando tudo estava perdido, ela ouve de Jesus que ele dava vista aos cegos,
que ele curava leprosos, que ele libertava cativos, que ele fazia aleijados voltarem a andar, que ele ressuscitava mortos, devolvendo a eles a vida, e que ele também, olha aqui, perdoava pecados e as pessoas eram salvas pela fé. Jesus, então, é procurado por aquela mulher. E aqui o texto, então, há um momento interessante. Quando aquela mulher chega na multidão, Jesus está indo para a casa de Jairo, ele está na caminhada para a casa de Jairo, porque o homem havia chegado. Você tenta imaginar a cena, Jesus caminha com a multidão, um homem chega perto dele, chama-se Jairo. Jesus, eu preciso que você vá à minha casa, porque a minha filha de 12 anos está para morrer. Jesus começa a ir para a casa dele. Quando ele começa a ir para a casa de Jairo, aquela multidão o aperta e a mulher chega perto. É a mesma cena. Ele indo para a casa de Jairo, aquela mulher enferma toca nas vestes de Jesus e é curada. Jesus está, agora anota aqui, Jesus está indo para a casa de um homem importante da sociedade, um líder da sinagoga, um homem que era respeitado por muita gente. E Jesus para cuidar de uma mulher anônima que ninguém conhecia. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. No reino de Deus não há importantes, não há doutores e não doutores, somos todos filhos de Deus. Aquela mulher sem importância, sem nome, no meio da multidão, uma mulher rejeitada para a sociedade, Jesus interrompe o seu caminho para ir a um homem, para a sociedade importante, e atende aquela mulher, e ela foi verdadeiramente curada. Aquela mulher que não tinha valor nenhum para a sociedade segregada, não tinha valor nenhum para a religiosidade segregada, é abençoada por Jesus. Jesus agora cuida dessa mulher. Cuida dessa mulher. E a cena da vida daquela mulher vai mudar completamente e radicalmente. Sabe por quê? Porque quando nós tocamos com fé em Jesus, nós não temos dúvida alguma que algo vai acontecer. No meio da multidão que se comprimia, que se apertava como o metrô 7 horas da manhã, naquele ambiente, a mulher toca em Jesus. Duas coisas acontecem aqui agora. Ela toca em Jesus e ela sente que foi curada. Ela sente que o sangramento estancou. E o verbo aqui na minha versão diz estancou na mesma hora. Naquele momento estancou. Ela sente que está curada. E uma segunda coisa acontece. Jesus dá uma travada. Ele está caminhando, a mulher toca nele, ele dá uma travada. E ele começa a olhar em volta, para trás, para frente, para os lados. Cria ali um certo clima no meio da multidão e dos seus discípulos. Aí Jesus faz uma pergunta interessante. Você conhece o texto. Jesus fala bem assim: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes? Aí os discípulos, talvez de modo até irônico, eles falam: Jesus, tem 700 pessoas aqui, todo mundo está tocando em você. Todos querem estar perto de você. Aí você pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Jesus fala assim: alguém tocou nas minhas vestes de modo diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, o poder curador. Sinto que de mim saiu poder. Aí continua aquele clima, aquele ambiente. E aí, irmão, sabe o que acontece? Eu fico pensando naquela mulher. Já estava ali amedrontada, acuada. Se ela fosse descoberta no meio da multidão, seria punida, porque ela não podia estar ali. E agora Jesus diz: alguém tocou em mim. E ela sabia que havia tocado nela de modo diferente. Todos tocavam, mas ela sabia a razão pela qual ela havia tocado nele, o que ela queria dele. Então ela sabe: olha, agora o negócio pode ser complicado para o meu lado. Ela pode ter imaginado isso. Quem me tocou nas vestes? O que houve de tão especial, irmãos, no toque desta mulher? E talvez você possa refletir para a sua vida nessa noite. O que houve de tão especial no toque dessa mulher? Eu diria, o toque dela foi um toque intencional. Ela teve a intenção de tocar. É diferente de eu estar andando na multidão e encostar e esbarrar em pessoas. O toque dela foi intencional. Ela pretendia tocar em Jesus. Ela foi até lá para tocar em Jesus. Foi também um toque proposital. Ela queria ser curada do seu mal. O propósito dela era tocar em Jesus para ser curada do seu mal. Foi também um toque confiante. Ela foi movida pela fé, pois acreditava que Jesus tinha o poder
para curar a sua enfermidade. E foi um toque eficaz, porque o texto diz, quando tocou em Jesus, ficou imediatamente livre do seu mal. Uma cura completa, uma cura completa. E aí, certamente, uma transformação acontece na vida e no coração dela. 3 curas distintas. A primeira foi a cura física. O sangramento parou imediatamente. A segunda foi a cura emocional. Emocional. Deixa eu dizer por quê. Jesus não desprezou aquela mulher que era desprezada por todos. Jesus agora chama essa mulher de filha. Filha. Ela não poderia imaginar que isso aconteceria. Mulher que era rejeitada, agora por Jesus é chamada de filha. Cura emocional. E a terceira foi cura espiritual, porque Jesus vai falar assim, a tua fé te salvou. Ela agora é salva também por Jesus, além de curada, ela é salva por Jesus. Isso nos faz ver e concluir que o toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é maior que o nosso objetivo pessoal de vida. Muita gente comprime, quer chegar perto de Jesus, mas não quer tocar em Jesus. Muita gente quer conhecer Jesus para saber quem é esse homem que faz, mas não quer saber o que ele faz na sua vida, na sua própria vida. Muita gente quer caminhar ao lado de Jesus, mas não quer seguir os passos de Jesus. Se nós olharmos para essa mulher, ela tocou em Jesus com grande dificuldade, porque muita gente estava embaraçando o caminho. Eu imagino que para ela conseguir chegar perto de Jesus, ela teve que articular bastante, porque Jesus estava cercado de gente, e os discípulos também com ele. Ela teve que articular muito, foi um toque com grande dificuldade. Foi um toque secreto, ela não podia dizer, olha, chamaram um dos discípulos, olha, eu precisava chegar perto de Jesus, eu tenho uma doença, eu tenho que tocar nele, ela não podia fazer isso. Foi um toque secreto. Muitas vezes a gente tem que abrir o coração para, no secreto do coração, tocar em Jesus. E foi um toque com um senso de indignidade. Ela sabia que estava impura. E ela sabia, pela legislação judaica, que em qualquer coisa que ela tocasse, aquilo ficaria impuro. Pensa bem. Ora, eu vou tocar em Jesus e agora ele vai ficar impuro? Ela não sabia teologia. Ela não sabia que Jesus, na verdade, é ele quem purifica do pecado. E foi o que aconteceu. Quando ela toca em Jesus, ela é que fica purificada. Olha que coisa linda. Em vez de Jesus ficar impuro, ela fica purificada. E tocou em Jesus humildemente. Humildemente. E aí prostrou-se trêmula aos seus pés. Quando Jesus insiste na pergunta, quem me tocou? Ela se apresenta. Trêmula, diz o texto, trêmula, amedrontada, acuada. Ela comparece e diz, Jesus, fui eu que toquei em você. E aí a gente percebe o cuidado de Deus na vida daquele que nele confia. Quando tocam em Jesus pela fé, querendo de fato que algo aconteça na própria vida, tudo, diz a Bíblia, se transforma e tudo se faz novo. Passado esse momento com a multidão, passado esse momento em que Jesus atende a uma mulher que agora torna-se filha, passado isso, Jesus tem que seguir o seu caminho para atender aquele homem importante chamado Jairo. E aí há uma outra situação, não poderei hoje à noite falar sobre isso, porque é uma outra mensagem. Agora Jesus vai à casa daquele homem, mas antes de continuar a viagem, Jesus fala assim para aquela mulher, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Verso 34, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Essa palavra de Jesus está dizendo o seguinte, a sua cura foi definitiva, o que eu prometo eu cumpro. Pode ir em paz, isso não vai mais te acontecer. Aquilo dá esperança para uma mulher que perdeu todo o dinheiro com médicos e que fez tudo o que podia fazer na sua religiosidade até saber que nada aconteceria. A bênção com que Jesus despediu aquela mulher foi uma promessa: fica livre deste mal. Eu não sei o que talvez alguns de nós estamos vivenciando hoje à noite, ou nesses dias. Como eu disse, talvez não seja uma enfermidade grave, mas pode ser um problema que você entenda que está te prejudicando, que está te trazendo dor, angústia no seu coração. Eu quero reafirmar o que a palavra do Senhor diz.
Se confiarmos no Senhor, nós não seremos frustrados, jamais seremos frustrados. Irmãos queridos, eu não conheço ninguém, em nenhum texto bíblico dos evangelhos, que tendo chegado em Jesus, confiado em Jesus, tido o seu problema resolvido, ficou frustrado. Se atendeu ao pedido de Jesus, não ficou frustrado. Todos aqueles que iam a Jesus com fé e pela fé e queriam alguma coisa e foram atendidos, dizem os textos, voltavam para casa glorificando e saltando de alegria. É isso talvez que tem que acontecer na nossa vida hoje. É crer, é confiar que Jesus é Salvador e Senhor da nossa vida e continua abençoando aqueles que por Ele procuram com seus problemas, com suas dores. Eu queria que nós cantássemos aquela canção, depois eu quero orar. Podemos orar depois, Guerra? Queremos orar para que Deus possa, nessa semana que começa, nos livrar das frustrações. Talvez você vai ter consulta essa semana, cirurgia para ser marcada, entrevista de emprego, viagem de trabalho, situações na sua empresa, no seu escritório, na sua comunidade para ser resolvida, e você tem pensado, puxa, mas eu estou vivendo isso e não sei o que fazer. Saiba o que fazer. Jesus, se você tocar nele pela fé, vai curar, vai resolver todas as suas situações e seus problemas. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Deus com alegria. Mas olha, cante essa canção pensando na letra, o que ela vai dizer para você, e certamente a esperança se renova a cada dia.